Mesmo assentados, eu lerei os ímpares e a igreja os pares, desse texto de Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Amados, nós vamos pensar nesta noite no tema esperando no Senhor. Esperar é algo que às vezes é difícil para alguns. Uns têm mais facilidade, outros menos facilidade de esperar. O texto que nós lemos, Jesus fala sobre uma espera. Uma espera que tinha a ver com algo fundamental que Deus ia realizar. Existe um grande problema em nós, que nós queremos muitas vezes apressar as coisas. Por exemplo, no cotidiano da vida, um casal de namorados às vezes apressa as coisas, poderia esperar um pouco mais, não é? Não tanto igual alguns, espera 10 anos para casar, 15 anos, aí é problema, né? Mas esperar um pouquinho, às vezes é bom esperar um pouquinho. Alguns, por não esperar, sofrem sérias consequências. Saul, por exemplo, quando o rei, ele tinha uma ordem de Deus que era para ele reinar, mas por pressa, ele passou dos limites, porque um rei pode fazer muitas coisas, mas mesmo com todo o poder de um rei, ele não pode passar, por exemplo, por cima de uma ordem de Deus. Existia uma ordem de Deus, só quem podia fazer o sacrifício, exercer o sacerdócio, era o sacerdote, e Saul não quis esperar, não esperou, deu problema, consequências vieram. No dia seguinte, quando Samuel chega, dá uma lição em Saul, traz consequências sobre o reino, e traz consequências sobre as pessoas que estavam sobre o governo de Saul. Muitas pessoas morrem por causa de uma atitude precipitada de Saul, porque ele não esperou. E é nisso que a gente vai pensar um pouquinho, sobre esperar no Senhor, sobre esperando no Senhor, é o tema desta noite. O texto que nós lemos, ele fala de um reino, e este reino que aqui Jesus está falando, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, é um reino de uma realidade espiritual, não é como esse reino aqui terrenal, em que existem limitações, e todos nós temos as nossas limitações, uns mais, outros menos,
Mas por mais que a pessoa tenha poder aqui neste mundo, tenha autoridade, por mais que a pessoa faça algo aqui de grande valor, ainda é limitado dentro daquilo que é Deus, o seu poder e o seu reino. Porque os famosos, muitas vezes, a sua fama tem até uma certa limitação. Eu vi há poucos dias atrás um videozinho em que a pessoa foi lá e pegou uma foto do Frank Sinatra e mostrou para muitas pessoas dessa geração. E ao ver a foto, as pessoas não reconheceram. Por quê? A fama passou. Muita gente não sabe. Se mostrar aqui para a nova geração, muitos não vão saber quem é se olhar a foto. Se pegar um jogador de futebol lá antigo, talvez famoso, e mostrar a foto, também não vai saber. Mas e Jesus? Jesus permanece. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus, como o diácono Marcelo muito bem falou hoje pela manhã, não é um reino de fama, de estrelas, porque o poder é de Jesus, a glória é de Jesus, tudo é para Jesus, e tudo foi preparado para que evidenciasse Jesus, o Salvador deste mundo. E Jesus então vem falar que o avanço do reino agora dependia de algo que não estava na mente e no coração daquelas pessoas. E Jesus então traz uma orientação para os discípulos. E o avanço do reino de Deus, ele não está baseado, por exemplo, no poder político. Ele não depende simplesmente da questão eclesiástica da igreja. Ele muitas vezes não vai depender do calendário dos homens, porque o calendário de Deus é diferente. O que para mim às vezes está demorando, para Deus está no tempo certo. Aquilo que para mim passou muito rápido, no tempo de Deus está no tempo certo, porque o próprio Cristo, ao vir aqui, veio na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato. E quando a gente pensa sobre isso, é muito complicado para nós por causa da nossa limitação. Talvez você conheceu uma pessoa que viveu aí 120 anos, não sei se alguém aqui conheceu alguém que viveu 120 anos, não sei se alguém aqui conheceu, 100 anos talvez você conheceu alguém que viveu 100 anos, mas o que é 100 anos comparado com 1000 anos? Já é 10% apenas. E 100 anos com 1 milhão de anos, aí já começou a complicar, né? Mas em 1 milhão de anos dentro da eternidade de Deus, o que é? Você consegue calcular? Você consegue mensurar? Portanto, Deus age no tempo exato. Deus age no tempo certo. Deus tem a sua forma de fazer com que as coisas acontecem. E o texto que nós lemos vai falar disso também. Observe comigo o versículo de número 4. Versículo de número 4. Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, o que está dizendo aí? Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, se eu quero viver o projeto de Deus para a minha vida, se eu quero realmente fazer a vontade de Deus, se eu quero realmente caminhar com Deus, em primeiro lugar eu tenho que aprender a esperar. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a esperar. E aqui o texto fala que eles deveriam esperar num lugar específico. Observe que o texto está dizendo que eles não se ausentassem de onde? De Jerusalém. Eles precisavam esperar num lugar, numa cidade específica, Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel naquele tempo, porque existia uma promessa. Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, em Lucas 24, versículo de número 48 e 49, diz assim, Lucas 24, 48 e 49, vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É como se Lucas estivesse escrevendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24 é o último capítulo, nos últimos versículos de Lucas, estivesse extremamente linkado com esse capítulo 1 de Atos que nós lemos.
Existe uma promessa, e aqui na promessa de Lucas 24, está dizendo: eu vos envio, eis que envio sobre vós uma promessa, permanecei na cidade até que vocês recebam essa promessa. E agora Jesus então vai repetir esta fala, quando ele diz: permaneçam em Jerusalém. Jesus não estaria mais com eles. Jesus, em cerca de 6 semanas, que foi o tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, aqui descrita no capítulo 1 de Atos, esse tempo durou aproximadamente 40 dias, ou seja, 6 semanas. E Jesus então agora está dizendo para eles: olha, vai chegar um momento, esse momento é breve, em breve eu não estarei mais com vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo. Olha aí o versículo de número 5, leiam comigo, versículo de número 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então eles tinham que esperar alguns dias, e a espera, muitas vezes, amados, é uma forma de Deus nos ensinar. Quantas vezes, quando você começou a buscar em Deus algo, buscar a direção de Deus para algo, e nesse tempo da espera, entre o momento em que você começou a buscar e a resposta vir, Deus te ensinou tantas coisas. Eu e Délia, semana passada, peço licença para falar de algo pessoal, nós estávamos viajando com um jovem, um missionário, que está lá no IBEL se preparando, esse é o último ano dele, e a gente estava conversando no carro justamente sobre essa questão da espera, de confiar em Deus, que muitas vezes é difícil nós confiarmos em Deus, e Délia então começou a falar de muitas coisas, que foi um tempo de aprendizado enquanto a gente estava no IBEL, e ele falou assim: comigo também é assim, Deus tem me ensinado muitas coisas nesse tempo que eu estou lá no IBEL, principalmente porque às vezes, amados, sabe como que nós queremos fazer? Tudo na nossa mão, não é? A gente ter o controle sobre todas as coisas, a gente ter controle sobre o dinheiro, sobre as contas, sobre o tempo, sobre o que nós vamos fazer, principalmente alguns irmãos e irmãs que são tão cuidadosos naqueles planejamentos, que risca tudo, marca tudo, não é? Detalhadamente. Tem alguns que são vamos dizer assim, detalhistas, isso aí, presbítero daí, bem detalhistas nos seus planejamentos, e quando a coisa sai um pouquinho fora, a pessoa entra em depressão, a pessoa se desespera, a pessoa acha que o mundo acabou. Amados, não estou dizendo que nós não devemos nos organizar, não estou dizendo que nós não devemos planejar, mas vale muito a pena a gente colocar tudo isso que a gente está querendo fazer, buscar primeiro a direção de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É dessa forma? É dessa maneira? E muitas vezes nós fazemos errado. Nós primeiro fazemos todos os nossos planejamentos, e depois a gente vai lá e diz para Deus: Senhor, aprova esse negócio aqui. Está errado. Precisamos primeiro buscar a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para nós? Jesus aqui estava mostrando qual era o próximo passo que aqueles discípulos deveriam tomar. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês devem ficar lá, esperar um momento próprio, não vai demorar muitos dias, em que virá o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Amados, muitos de nossos tropeços, muitos de nossos fracassos acontecem justamente porque nós agimos fora do tempo de Deus, ou nós agimos antes, ou agimos muito depois daquilo que Deus está mandando cada um de nós fazemos. Portanto, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, seja qual for a tarefa que você for realizar, seja qual plano que você esteja querendo colocar em prática, peça a Deus para te mostrar o momento certo de dar o próximo passo. Pastor Ronaldo Lidório gosta muito de usar essa expressão: peça a Deus para te mostrar qual é o próximo passo. Em segundo lugar, se você quer realmente caminhar com Deus, é preciso entender que Deus jamais falha nas suas promessas. Deus cumpre o que promete. Vamos falar juntos? Deus cumpre o que promete.
Promessas humanas, nós poderíamos dizer que promessas humanas, elas são possibilidades. Por quê? Muitas vezes nós prometemos coisas em que nós não conseguimos cumprir. Principalmente nessa transição de ano, alguns vai fazer aquela avaliação. Poxa, prometi que ia perder 5 quilos. Não perdi nenhum. Prometi que eu ia fazer isso, aquilo. E aí, quando você vai analisar, não fez nem a metade dos seus planos. Porque as nossas promessas, elas estão limitadas pela nossa humanidade, que é falha, é pecaminosa. Mas as promessas de Deus não. As promessas de Deus, elas são realidade. Sabe por quê, irmãos? Não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele mesmo. Tem a ver com o caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda, o caráter de Deus não falha, Ele é imutável. E quais são as promessas de Deus? Vamos ver algumas delas. Mateus 3º capítulo, versículo de número 11. Mateus 3º capítulo, versículo de número 11. Muito bem, Michele, vamos ler juntos aqui? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa é uma promessa de Deus? É. João Batista é usado por Deus para trazer uma promessa que é de Deus. Veja ela anunciada lá no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 32, versículo 15. Isaías, capítulo 32, versículo de número 15. Vamos confirmar isso à luz das Escrituras. Leiamos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Veja que a promessa de Deus, através de Isaías, lá no Antigo Testamento, é da vinda do Espírito Santo. E agora Jesus está dizendo, está chegando o dia, está chegando a hora, vocês vão esperar só mais um pouquinho. Por que, amados, que Jesus faz isso? Porque Jesus sabia que os seus dias entre os discípulos estavam chegando ao fim. E ao sair desta convivência aqui, dessa presença pessoal com os discípulos, eles precisavam da capacitação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, amados, toda obra é vã. Você pode fazer bem feito, pode fazer o melhor, pode se dedicar ao máximo, mas se não tiver o Espírito Santo, de nada adianta. A obra que nós realizamos, a proclamação do Evangelho de Jesus, o testemunhar de Jesus, ele só vai produzir efeito se for na ação do Espírito Santo. E Jesus, antes mesmo da sua morte, quando ele estava ali preparando os seus discípulos, João capítulo 14, se você ler depois, é tarefinha de casa, tá bom, gente? Depois vocês fazem a tarefinha de casa. João 14, você lê lá, e em especial a partir do versículo de número 16, Jesus está clamando pelos discípulos, e Jesus então vai falar com o Pai a respeito dos discípulos, que eles deveriam estar juntos, de que eles deveriam estar cheios do Espírito Santo, e que eles receberiam o conforto do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo para realizar a obra. Sabe por quê, irmãos? Enquanto Jesus estava com os discípulos, quantas vezes os discípulos, desculpe aqui a expressão popular, pisaram na bola? Não foi? Depois de um tempo já caminhando, quer ver alguns exemplos? Depois de um tempo já caminhando com Jesus, o Pedro fala que vai com Jesus até o fim. Só que chega um momento, o que Pedro faz? Nega Jesus. Jesus está ensinando os discípulos sobre a metodologia do reino eterno, mas tem alguns dos discípulos em que ainda não entenderam,
E a família dos discípulos também não entenderam. Tem certo momento que tem uma mãe que pede: ô Jesus, quando o senhor estiver lá, um filho meu à direita, outro à esquerda. É o estrelismo, não é? Mas o reino de Deus é lugar de singularidade. Diácono Nilton explicou aqui. É lugar de humildade. Porque nós dependemos totalmente, plenamente do Espírito Santo. Não sei se já aconteceu com você. Por melhores argumentos que você usou para falar de Jesus para alguém, para testemunhar para alguém, e você parece sim que a pessoa vai naquele momento se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados, mas não acontece nada. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um ano, e a pessoa não mudou de vida. Por quê? Porque ainda não houve um convencimento do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Jesus sabia que os discípulos iam precisar do Espírito Santo. Só que as pessoas são um pouquinho apressadas, não é? Não é difícil para a gente esperar? Diante da palavra de Jesus, depois de caminhar com Jesus por 3 anos, depois de ver Jesus fazer tantas coisas, de Jesus prometer, de Jesus realizar, olha o que os discípulos vão dizer para Jesus, versículos 6 e 7, acompanhe comigo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Irmãos, a mentalidade deles ainda estava presa ao aqui e agora, ao hoje, ao que é terreno. Depois de Jesus falar sobre as questões eternas, celestiais, de demonstrar valores do reino eterno, do reino celestial, do reino de santidade, do reino de soberano, que está sobre todos, os discípulos ainda estão preocupados com a questão política. Jesus, vai ser agora que o Senhor vai nos libertar do poder de Roma? Vai ser agora que o Senhor vai levantar assim um grande exército e vai destruir Roma? Será agora que o reino de Israel aqui terreno, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que vão ganhar fama? Como que Jesus responde essa pergunta? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós quisermos caminhar com o Senhor, em terceiro lugar, nós precisamos entender que o reino de Deus não é terreno, não é temporal, mas é um reino eterno. Se é eterno, ele não tem começo nem fim. Se é eterno, ele não tem a ver com valores que nós valorizamos do mundo aqui, mas tem a ver com a glória de Deus, com algo que vai permanecer para todo sempre. Jesus estava ali os ensinando a pensar muito além da sua visão humana. Jesus estava ensinando a eles que eles deveriam olhar para aquilo que realmente era espiritual. E se nós quisermos, amados, entender o que Deus está fazendo, é fundamental que nós possamos pensar, refletir, amadurecermos em relação àquilo que realmente é duradouro, àqueles aspectos que são eternos. Quantas vezes nós abrimos, ou você conversando com alguém, e muitas vezes aparecem aquelas perguntas que não tem resposta na Bíblia. Muitas vezes as pessoas querem conhecer aquilo que não está revelado nas Escrituras. Curiosidades que às vezes nós temos. Recentemente uma pessoa me perguntou, falou assim: o povo tal, veio de onde? Tem na Bíblia falando de onde que esse povo veio? E eu simplesmente disse: na Bíblia não fala.
não tem explicitado, esse povo é descendente de fulano de tal, na Bíblia. Curiosidade. Vale a pena ser curioso? Sim, podemos ter certas curiosidades, mas tem coisas que a Bíblia não fecha, não fala, e aquilo que não foi revelado, por que nós vamos ficar especulando? Claro, nós podemos às vezes até ter alguma ideia a respeito de algumas coisas, mas meus irmãos, vamos buscar aquelas coisas que são reveladas, e algo que Deus revelou para mim e para você. Vamos ler juntos o versículo 8? Vamos ler juntos? Mas olha que revelação, olha o que esta revelação traz para mim e para você, e o quanto isso é significativo para que nós possamos entender o nosso papel no reino, e como que o reino de Deus funciona. Veja bem, mas recebereis, ou seja, não se preocupe com especulações, não se preocupe com aspectos terrenos, não se preocupe com aspectos políticos, mas há algo que deve ocupar o seu coração e a sua mente, há algo que você deve levar em consideração, há algo que você deve refletir, que você deve pensar, que você deve investir tempo. É com isso aqui: vocês vão receber poder vindo do Espírito Santo. Em quarto lugar, se nós quisermos caminhar com Deus, nós precisamos entender que a evangelização do mundo requer poder e sabedoria do Espírito Santo. Vamos falar juntos? Requer entender a evangelização, vamos lá? A evangelização do mundo requer poder e sabedoria do Espírito Santo. A evangelização do mundo requer poder e sabedoria do Espírito Santo. A igreja, ela cresceu através da ação do Espírito Santo. Quando nós lemos vários textos no livro de Atos dos Apóstolos, depois também em algumas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a igreja avançou por causa da ação do Espírito. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aumentou-se o número da igreja para 3.000, aumentou-se o número da igreja para 5.000, aumentou-se o número da igreja para muitas pessoas, já não tinha mais nem 3.000 nem 5.000, mas muitas pessoas. Sabe por quê? Porque logo após esse capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, quando você vai para o capítulo de número 2, há a descida do Espírito Santo. E eles passaram a ser testemunhas de Jesus, porque receberam o poder. Para dizer que eram poderosos, só para realizar milagres temporários, de coisas temporárias, não. Eles receberam poder para testemunhar. Testemunhar aquilo que eles viram, testemunhar aquilo que Jesus fez. E ser testemunha do Senhor Jesus é o chamado de todos nós, todos nós. Não é só do missionário que está lá do outro lado, como esse aqui, o Lucas, que está lá na Mongólia agora, em torno de 15 a 20 graus abaixo de zero, com a sua família, numa região desértica. Porque ele postou essa semana lá no Instagram dele. Se você quiser saber qual é o Instagram dele, você me fala que eu te passo, porque o Instagram dele é limitado, né, por algumas questões, mas ele postou lá no deserto, mas com frio, de 15 graus, abaixo de zero. Não é só ele lá, não é só a família dele, mas é cada um de nós sermos testemunhas. E uma igreja que entende o seu papel, ela então passa a ser uma igreja missionária aqui,
ali do outro lado da rua, do bairro, da cidade e do mundo. Todo cristão deve se envolver nisso, porque ele atende então esse chamado. E talvez a pergunta que você faça é: eu não sei fazer, eu não sei como fazer, eu não sei como começar. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor e busque ao Senhor, que Ele vai te capacitar. Ah, meus irmãos, algumas vezes, agora, recente, a gente indo para o acampamento cigano e pedindo: Senhor, nos mostre o que fazer e como fazer. E Deus capacitou, e Deus deu a palavra certa. Teve um certo dia, irmãos, que eu estava tão assim, meio perplexo sobre o que fazer lá em Guarapari, e foi interessante que nesse dia, os homens começaram a fazer perguntas para nós, homens, que depois que nós, na volta para casa, as mesmas perguntas que os homens fizeram em acampamentos diferentes, foram as mesmas que as mulheres ciganas fizeram para as irmãs, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. E nós podemos então compartilhar a palavra de Deus dentro daqueles assuntos, porque quem vai à frente é o Senhor, é o Espírito Santo. Quantos são os desafios, mas o Senhor nos dá a forma de fazer. Quantas vezes nós começamos algo, nessa igreja mesmo, sem recurso financeiro, mas o Senhor enviou. Talvez alguém fale: mas é falta de prudência. Não, é confiar que o Senhor vai prover. E quem esteve aqui na Assembleia quarta-feira, pôde ver que não faltou recursos para a igreja, não faltaram recursos, e todos os nossos missionários são mantidos pontualmente, todas as despesas da igreja, porque a visão da igreja é para que o Senhor seja mais glorificado, mais exaltado. No meio do ano adotamos 2 missionários, a família do Eurico e a família do pastor João Marcos, 2 projetos em parceria, enquanto algumas igrejas estão fechando, enquanto algumas igrejas estão dizendo para os missionários: nós vamos ter que cortar a verba, nós vamos ter que cortar a parceria. Ah, meus amados irmãos, o poder vem de Deus, a capacitação vem do Senhor, é Ele quem vai te fortalecer a fazer. O que nós precisamos é pedir ao Senhor qual é o próximo passo. Mas foi fácil para a igreja? Não foi, porque como bem dito aqui pela manhã, o que Deus enviou para que a igreja fosse proclamar o Evangelho foi o quê? Perseguição. Perseguição. A igreja precisa do poder, da autoridade do Espírito Santo, porque se ela não tiver o poder, a autoridade vindo do Espírito Santo, num mundo tão hostil como nós inclusive estamos vivendo hoje, no nosso tempo, a nossa tendência é desanimar, mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei quantos acompanharam aí no noticiário internacional, há poucos dias atrás, foi preso o filho do El Chapo, no México. E aquela região onde ele foi preso, tem uma igreja. E essa igreja, o pastor dela, um tempo atrás, na época do El Chapo, os traficantes da cidade disseram para todos que não era para ninguém sair de casa. E o pastor dessa igreja, ele disse para a igreja: nós vamos para a igreja. E o narcotráfico, o cartel, matou a sobrinha desse pastor. E mandou ameaça: se o senhor abrir a igreja domingo que vem, vai morrer o senhor.
e vai morrer gente da sua família. E nessa cidade Juárez, próximo da fronteira do México com os Estados Unidos, no sábado à noite, o pastor reuniu com a sua esposa e disse: amanhã pode ser o nosso último culto, mas nós não vamos deixar de cultuar o Senhor. Não sei se os irmãos vão para a igreja, mas nós vamos para a igreja. E eles foram para a igreja no domingo e realizaram o culto. E naquele dia Deus produziu um avivamento na igreja, porque aquele pastor com a sua esposa, alguns irmãos que foram à igreja, entenderam que Deus tinha algo para fazer através daquela igreja, e aqueles irmãos saíram daquele culto, naquele domingo, e começaram a andar pelas ruas do bairro, com cartazes: você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore por você? Você quer uma conversa? E conta-se, esse pastor conta a história, que policiais, que soldados do exército paravam e pediam oração. Pessoas começaram a abrir as portas das suas casas e começaram a pedir oração. E houve um avivamento naquela cidade, a começar pela atitude de fé, de autoridade e poder do Espírito Santo na vida daquele pastor, que não se curvou às ameaças que estavam acontecendo. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe que nada te impeça de adorar o Senhor. Não deixe que nada te impeça de cultuar ao Senhor. Não deixe que nada te impeça de servir ao Senhor. E certamente o Senhor vai te usar com grande poder. E a pergunta que talvez venha ao meu coração e ao seu coração é: então onde nós vamos evangelizar? Em todo o tempo, em todo lugar. Talvez você deva começar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, mas a igreja deve ir a todo lugar, porque o versículo de número 8 nos diz: tanto em Jerusalém, ou seja, onde vocês estão agora, mas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós fizermos no nosso poder, se nós fizermos no poder da carne, nós vamos fracassar. Mas se eu e você realizarmos a obra do Senhor, na dependência, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus, certamente seremos vitoriosos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também nos traz uma outra promessa maravilhosa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Não é as portas da igreja, porque muitas vezes nós confundimos: ih, pastor, a coisa está tensa, pastor, não vão fechar a igreja, não vão no culto, não, pastor, não sei o quê. As portas do inferno, não são as portas da igreja, é as portas do inferno que não vão prevalecer. E eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus falha em alguma das promessas dele? Não. E se está na Bíblia, eu acredito. E se está na Bíblia, eu creio. E eu devo seguir, e você também deve seguir. E a palavra diz: em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se nós fizermos uma análise, e não sei se você gosta de matemática, mas se você gosta de matemática, depois você faz a conta para confirmar isso. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e for dividir ele em partes, em 45 anos, 15, a igreja avançou por todo o mundo conhecido daquela época. Se você pegar o ministério dos apóstolos, Pedro, João, depois Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, João Marcos, Priscila, Áquila e por aí vai, todos esses que fizeram parte do ministério da igreja, em 45 anos, eles chegaram a todo o Império Romano. A igreja já estava mais conhecida,
O evangelho estava mais conhecido. Jesus estava mais conhecido agora do que o Império Romano, do que o imperador da época. Por quê? Porque homens e mulheres obedeceram ao Senhor. Porque homens e mulheres buscaram o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nações e povos ainda estão vivendo sobre rebelião. Por quê? Porque não conhecem a Jesus. Aqueles que ainda vivem longe do propósito de Deus, certamente vão viver uma vida de caos. E a gente sabe, porque o próprio Jesus disse que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Eu te pergunto, ele tem destruído casamentos? Tem? Tem destruído famílias? Tem destruído relacionamentos de colegas, de amigos? Porque nós estamos dando mais valor à carne do que ao Espírito. Porque nós não queremos nos submeter à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cada um seja cheio do Espírito Santo, de poder e autoridade para falar de Jesus em todo tempo, em todo lugar. Você quer uma vida melhor? Você quer que as pessoas sejam abençoadas? Cabe a mim e a você. Só existe uma solução para tudo isso: cumprir a grande comissão. Jesus é o Senhor, a glória é do Senhor. O nome do Senhor Jesus deve ser glorificado e exaltado através da minha vida e da sua vida. Vamos esperar no Senhor? Vamos confiar de que Deus provê, de que Deus sustenta? Vamos ler o versículo 9 a 11 para nós encerrarmos? Versículo 9 a 11. Ditas estas palavras, vamos ler juntos? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esta promessa está para se cumprir. Aqueles anjos se colocaram e falaram assim: vocês viram Jesus voltando para o céu? Vocês viram ele subindo? Da mesma forma como ele subiu, ele vai retornar. Como? Com poder e grande glória. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu almejo esse dia. E você? Mas se nós almejamos esse dia, nós precisamos nos envolver nessa causa. Pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus, compartilhar, convidar outros. Porque o Evangelho, amados, é a boa notícia que transforma corações, vidas, famílias. E talvez você conhece uma família que foi transformada, talvez a sua família foi transformada. Talvez você conhece um amigo que foi tremendamente transformado, talvez ninguém dava nada por ele. Foi assim: isso é um perdido, isso não serve para nada. E Deus mudou, e Deus pode mudar a realidade da sua vida, da sua família e de pessoas que estão ao seu redor. Vamos pregar o Evangelho, vamos compartilhar Jesus, vamos confiar no Senhor, vamos esperar de que o Senhor vai fazer o melhor. Mas essa espera, irmãos, para os discípulos não era aquela espera assim não, ó. O que você está fazendo? Estou esperando. Como que eles estavam quando o Espírito Santo desceu? Estavam em oração, eles estavam juntos, eles estavam buscando o Senhor. Aquele que não busca, não acha, não encontra e não recebe. Então, se nós quisermos, nós precisamos buscar. Isso se chama obediência. Os discípulos tinham a parte que cabia a eles, que era obedecer, e eu e você também precisamos obedecer. Curva a sua cabeça, vamos falar.